Vamos lá, primeira parte, responsabilidade civil. Nesse trecho, eu me servi de um estudo estatístico incrível que foi desenvolvido pelas doutoras Ana Tomi Nakayama Kuraushi, são nomes difíceis de ser pronunciados, a Mônica Vieira da Mota Piacek, também não sei exatamente o nome dela, e o último, um nome mais simples, a Márcia Vieira da Mota. Pois bem, o estudo delas funcionou da seguinte forma: elas catalogaram 85 acórdãos referentes à responsabilidade civil que tramitaram no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui eu fiz um recorte do estudo, no qual justamente abordam-se as especialidades que são mais alvo dos processos em se tratando de residência médica. A gente pode observar que, como acompanha a responsabilidade civil dos médicos em geral, a obstetrícia e a ginecologia realmente estão muito à frente, justamente por serem procedimentos invasivos, né? Tratarem realmente de questões muito sensíveis. Vamos lá, vamos então observar alguns trechos muito importantes desse estudo. Primeira questão. Em 14 acórdãos, o residente foi chamado a responder sem o responsável por sua supervisão, porém juntamente com o hospital. Nos demais, respondeu com outras pessoas da equipe ou do serviço. Preceptor 4 vezes, professor do programa 6 vezes, médico especialista 3 vezes e chefe do setor também 3 vezes. Nos casos em que foi chamado a responder sem a equipe, em 8 houve entendimento de que não teve culpa na conduta do residente. Em 4, por questões processuais, não foi julgado e em 2, sua conduta foi considerada culposa. Em um caso, muito embora o residente tenha respondido sozinho pela sua conduta em hospital, outros médicos compuseram a lide, médicos que atenderam o paciente em outras instituições. Então aqui já é um dado muito interessante, porque quando o médico residente esteve sozinho, não teve equipe ao seu lado, em 8, parte considerável, ele não teve sua culpa considerada. Em 4 desses, ele não teve o seu processo julgado por questões de processo. Isso quer dizer o quê? Então, pode ser em razão de prescrição, pode ser em razão de algum tipo de irregularidade no rito. E em apenas 2, ele teve a sua conduta tida como culposa. Vamos lá, seguindo. Das 4 lides em que respondeu com o preceptor, uma foi extinta por desistência do autor e nas demais entendeu-se que a culpa seria do responsável pelo treinamento. Das que respondeu com o professor, em apenas um caso, considerado de erro grosseiro, foi responsabilizado junto ao mesmo. Tratou-se de erro de diagnóstico de laboratório, em que o residente e o professor removeram baço, vesícula e estômago de paciente pelo laudo errôneo de malignidade. Então vocês vejam, né? Isso bem ilustra a questão dos atos por equipe. Então, se tratando de erro grosseiro, era necessário que um médico formado tivesse condição de apontar para o seu preceptor que havia algo de errado ali, sobretudo em se tratando de diagnóstico de laboratório, né? Então, é um erro verdadeiramente de interpretação desse diagnóstico, né? De interpretação desse dado empírico, e é justamente por isso que ele foi condenado. Quando da avaliação da conduta junto a outros profissionais do serviço, 20%, como especialistas ou chefes do setor em que as decisões não descrevem hierarquia acadêmica entre os profissionais, os residentes foram condenadas em todas, sempre com com averiguação da culpa. Então, negligência, imperícia ou imprudência. E isso é um dado muito importante, né? Como a satisfatória descrição da hierarquia faz toda a diferença nesse caso. Se o médico residente é posto em grau de igualdade, a gente está tratando como se ele fosse o cirurgião analisando o anestesista e vice-versa. E não é.